Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor para com todos nós, amém? Sou o pastor Evandro Camilo e hoje, quarta-feira, dia 3 de dezembro, estamos aqui mais um dia para o nosso devocional. Irmãos, a parte de palavra que a gente vai estar lendo hoje está no livro de Lucas, o capítulo é o 4, os versículos 18 e 19, lá está escrito da seguinte maneira, meus irmãos: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Irmãos, essa parte de palavra vem numa narrativa do apóstolo Lucas sobre quando Jesus sai da tentação e ele é levado, conduzido ao Espírito Santo a Nazaré e ele faz esse discurso. Irmãos, o que Deus quer falar para mim e para você hoje sobre uma vida de propósito. Todos nós temos um propósito na vida, todos nós fazemos escolhas que nos conduzem a alguma direção daquilo que nós estamos fazendo. Mas aqui nós vamos falar sobre o propósito de Deus, sobre a minha e sobre a sua vida. Irmãos, muito mais importante do que aquilo que eu e você decidimos ser como pessoa no nosso trabalho, na nossa área profissional, é aquilo que Deus tem para cada um de nós. Cada um de nós, Deus enviou aqui neste mundo, nos permitiu nascer aqui para que a gente cumpra o propósito que Ele tem sobre a nossa vida. Irmãos, o nosso propósito de vida começa sempre em Deus. Quando eu e você entendermos isso, que tudo que nós fizermos e façamos seja para Deus, Ele vai nos direcionar dentro daquilo que Ele programou para cada um de nós. Eu e você fomos enviados aqui para cumprir um propósito, fazer a nossa parte em alguma área na qual Deus decidiu para nós. Irmãos, por muito tempo eu fugi do propósito que Deus tinha para mim por causa de decisões que eu tomei achando que era mais importante aquilo que eu deveria estar fazendo do que aquilo que eu fui chamado para fazer. O propósito de Deus na minha vida, desde quando eu estava no ventre da minha mãe, pelo que a minha mãe me contava, era servir a Deus, pregando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus, que hoje eu faço com muito amor e com muito carinho em um cargo de pastor. Irmãos, independente do título, pastor, ancião, diácono, presbítero, bispo, não importa, irmãos. O chamado que Deus tem, você tem que correr atrás para fazer e pedir para que Deus te capacite. Porque Deus é quem capacita cada um de nós. Nem todos os irmãos terão os mesmos chamados, mas muitas vezes Deus tem te chamado para fazer alguma coisa e você tem se retido a fazer, pois você está mais preocupado com aquilo que você tem no seu dia a dia, nos seus afazeres, e esquece de arrumar um pouquinho do tempo para aquele que te dá todo o tempo que você tem. Irmãos, que eu e você possamos entender aquilo que Deus tem pedido para nós e que nós tomamos um posicionamento em estar na presença de Deus em primeiro lugar, buscando a sua justiça, e as demais coisas Ele vai nos acrescentando. Irmãos, que eu e você possamos buscar a Deus de um puro e sincero coração e viver o chamado que Ele tem para mim e para a sua vida, porque tudo começa na nossa vida quando nós verdadeiramente nos entregamos a Deus para viver os propósitos deles dentro de cada um de nós. Amém? Vamos fazer uma oração de agradecimento, irmãos? Altíssimo Deus e grandioso Papai que estás nos céus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Papai, nesse momento de oração, onde em primeiro lugar somos gratos pela Tua misericórdia ter se renovado mais uma vez essa manhã na nossa vida, nos dando o privilégio e a oportunidade de estarmos na Tua presença, fazendo, Papai, aquilo que o Senhor tem nos direcionado, e o que te pedimos, Papai, conforme nós lemos hoje, que o Senhor venha nos direcionar sobre o nosso propósito, sobre o nosso chamado, sobre aquilo que nós temos diante de Ti, Papai, que o Senhor nos escolheu para fazer, Papai, para que a gente possa ter um posicionamento em buscar aquilo que é dos céus, para que a gente possa viver a plenitude da Tua palavra nos nossos dias. Papai, somos gratos pelo bom processo de libertação que o Senhor começou na vida de cada um de nós e a promessa de salvação que o Senhor tem sobre a nossa vida, que se aqui nós formos firmes e fiéis, um dia herdaremos a coroa da vida eterna, Papai. Aproveitamos também para te pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, mas mais do que pedir perdão, Papai, pedimos que o Espírito Santo venha nos incomodar, nos confrontar, venha mostrar, Papai, para cada um de nós aquilo que muitas vezes
coisa estamos fazendo que não tem te agradado, para que a gente tome um posicionamento segundo a tua palavra, para vivermos aquilo que o Senhor tem para cada um. Papai, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, que eu e você tenhamos um dia abençoado na presença de Deus. Fiquem com Deus, a graça e a paz do Senhor para com todos nós. Amém?